Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para mais um resumão do Vitão. O papo vai ser sobre mutações, galera. É um classicão dos vestibulares. Vamos fazer naquela pegada bem resumidona, tá? Não vou, cara, pegar questões mega, ultra, super específicas, beleza? Mas vocês vão ver, ó, que no queridíssimo Enem já caiu até mesmo mutação estrutural que não é comum a todos os vestibulares não, tá? Pois é. Então a gente tem que trabalhar. Vamos ver com calma, tranquilidade, mas de maneira muito focada na resolução de exercício, galera. Esse é o objetivo maior aqui do QBio, beleza? Matar questões. Show de bola? Então, galera, vamos com tudo. Se inscrevam aí no canal. Galera, o QBio tá crescendo esse ano, pô, comecei aí a trabalhar de maneira mais intensiva aqui, a galera tá curtindo, a galera tem mandado muito comentário. Os comentários são importantíssimos, gente, porque vocês vão me dando feed. Pô, então tá bom, tá ruim. Pô, meu irmão, vai me dando aí um norte aí pra eu saber se eu tô no caminho certo. Valeu? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Gente, vamos definir mutação, porque a definição ela pode ser a mais simples possível. Mas antes de definir, vou desenhar. Vou tentar aqui ó, na mesa. No quadro normalmente é mais fácil, é mais bonito, mas vamos fazer um DNAzinho aqui, ó. Afe Maria, DNA fofo. E galera, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, só para dar uma relembrada, uma sequenciazinha bem simples de bases nitrogenadas, né? Já que o nosso DNA é um polímero de nucleotídeos, beleza? Então vou botar aqui só uma sequenciazinha, tá? Bem pequenininha, só para a gente entrar no detalhe da definição. Porque quando eu falo de mutação, gente, eu posso falar de qualquer alteração que role, né, no nosso DNA, beleza? Seja tão pequenininho, ó, a gente pode estar relacionando essa base nitrogenada, tá? Essa base nitrogenada, que, cara, inclusive ela pode ser alterada de maneira que não ocasione absolutamente nada. A gente fala de mutações silenciosas, beleza? Mas essas mutações, galera, que a gente trabalha e define como mutações gênicas, ok? Elas são pouco faladas no âmbito, de fato, da mutação. A brincadeira, normalmente, quando se fala de mutação gênica, é lá na síntese de proteína. Que aí ele vai ficar brincando com um código genético degenerado. Lembra aquele papo? A gente vai fazer uma questão dessa aí para vocês verem e eu ilustrar para vocês o que eu estou falando de mutação gênica. Tá? As mutações que a gente trabalha em maior quantidade no ensino médio são as mutações cromossômicas. Essa a gente vai falar melhor. Beleza? E aí a gente vai poder falar tanto das mutações que acabam alterando a quantidade desses cromossomos, então a gente vai falar de mutações numéricas, ok? E a gente vai falar também das estruturais, em que aí você perde, sei lá, um pedação desse cromossomo, por exemplo. Tranquilo? Então, pouco se fala das mutações gênicas, mas eu vou dar uma pitadinha aqui somente para falar para vocês, galera, mutação gênica cai assim, maravilha? Então, vamos lá, vamos ver já de cara, tá? Olha só, gente, o ERG 2012, ó. Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõe a porção inicial de um RNA mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota. Então, ele já me deu a sequência aqui do nosso RNA. Olha só o que ele diz. Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido. Então, ó, códon iniciador foi removido. Beleza? Então, ó, códon de iniciação tá aqui, ó, o A, o G. Então, ele já arrancou fora esse cara. Então, vamos arrancar fora aqui logo. Beleza? Ó, vamos arrancar fora. Maravilha. Tá? Então, admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 3 da estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base A na célula original pela base U da célula mutante. Então vamos dar uma pausa aqui, vamos contar, ok? Vamos contar aqui bonitinho, ó. Né? Eu tenho, ó, lembra que para cada trinca correspondendo um códon, então
o primeiro códon, o segundo códon e o terceiro códon. Então ele está brincando aqui, ó, nesse terceiro códon. Ó, códon 1, 2 e 3. E ele disse que o A foi substituído por U. Então esse Azinho aqui, ó, esse Azinho aqui foi substituído por um U. Tranquilo? Então a tabela abaixo permite a identificação dos códons do aminoácido encontrado tanto na proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro. Então agora a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido. Então ele trocou o UA, ó, o UA está aqui, ó, o UA, né, caracterizava a leucina, só que mudou para o UU, ó, o U aqui, ó, bem em cima, é fenilalanina. Então, né, a estrutura primária agora vai ter como terceiro aminoácido a fenilalanina. Pronto, acabou a questão. Viu? Uma questão de síntese de proteína, muito mais do que mutação. Beleza? Então, mutação gênica, galera, é pouquíssimo abordado nos vestibulares do ensino médio. Beleza? Mas você pode falar, ó, de inversão, ele trocou uma pela outra, né? Você pode falar de deleção, né, quando some, perde uma base nitrogenada, mas vai na fé, pouquíssimo falado. Então vamos focar, já que é um resumão, no que cai mais, filho. E vamos fazer na pegada de sempre, trabalhando focado na resolução de exercícios, beleza? Então eu trouxe vários tópicos aqui que de fato vão vir atrelados ao tema mutação, ok? Então, mutação cromossômica, galera, vamos lá, vamos relacionar. Como eu já coloquei para vocês, aqui, gente, a ideia da mutação cromossômica, olha o resuminho que eu vou botar para vocês, vai estar muito mais atrelado, tá? Aqui é na mão livre, tá, galera? Por isso que fica meio torto, né? A gente fala de mutações que são numéricas, beleza? Numéricas. Então a gente vai estar alterando o número dos cromossomos e a gente vai estar falando das estruturais, beleza? Então já fica assim a ideia do resumo. Eu só não vou completar aqui, fazendo o resumo completão, depois vocês completam, porque num outro slide, ok? Eu vou trabalhar com as estruturais separadamente. Beleza? Tranquilo? Então fiquem ligadões aqui nas numéricas. Então quando a gente fala de mutação numérica, galera, a gente pode estar variando, tá, o número de pacotes cromossômicos, beleza? E aí a gente vai chamar isso de euploidias, beleza? Então, euploidias é quando você tem a diferença, ó, diferença de pacotes cromossômicos. Que bagaça é essa, Vitão? De pacotes cromossômicos. Vamos colocar aqui para você ter um resumão bem bonito na vida de vocês, tá? Então aqui a gente pode falar, por exemplo, ó, da haploidia que rola em zangão. Beleza? Lembra que a abelha rainha ela é 2N e o gameta dela não fecundado origina o zangão N. Então ele tem a metade, ok? Ele tem a metade do número de cromossomos. Então vamos sempre caracterizar o indivíduo normal aqui, ó, 2N. Beleza? Então aqui o exemplo do zangão. Bota aqui o exemplo do zangão. Show? Maravilha. Então, a gente pode trabalhar muito, ó, em vegetais com as triploidias. Ah, Vitão, você está falando das angiospermas, não tá? Exatamente. A gente caracteriza nas angiospermas, ó, o endosperma secundário 3N. Beleza? Show de bola. Endosperma. Maravilha. Tranquilo? Inclusive em vegetais é comum a gente ter outras, como a tetraploidia, ok? Porque lembra que célula vegetal, principalmente as anjo, elas não têm centríolo. Então rola muito, tá? Rola muita variaçãozinha. Pentaploidia. Pronto, só para ilustrar aqui bonito, tá? Então, nas euploidias, a gente está variando o número de pacotes cromossômicos. Se o indivíduo é 2N igual a 20, por exemplo, né? Eu estou falando aqui do zangão, que ele é N igual a 10. Beleza? Tranquilo?
Se o indivíduo é 2N igual a 20, eu estou falando que o endosperma, se ele é 3N, isso é matemática puxada, 2N igual a 20, cada N é 10. O cara é 3N, 30 cromossomos, beleza? Então fiquem ligados aí na matemática puxada. E aí, galera, vamos puxar para cá agora as mais famosas mutações cromossômicas, que são as aneuploidias, ok? Aneuploidias. Show de bola. E aí, galera, o que acontece? Das aneuploidias mais famosas, a gente vai trabalhar com as trissomias, beleza? Trissomias, que é um indivíduo que é 2N, só que ele tem um cromossomo a mais, beleza? Então, nas aneuploidias, a gente está tendo diferença, ok? Numérica, né? Tem gente que coloca da unidade de cromossomos, ok? Né? Então, ó, diferença, né, da unidade dos cromossomos. Então, você vai ter um a mais, um a menos, não é um pacote, né, como aqui nas euploidias. Então, a gente vai falar, por exemplo, de síndrome de Down. Ó, vamos botar aqui a síndrome de Down, que é importantíssima. Síndrome de Down, o indivíduo, né, ele é o quê? Ele é 2N, ok? Deixa eu botar logo o número de cromossomos aqui, ó, 47. Vamos botar uma mulher com síndrome de Down, ó, XX mais 21. Ah, então, e se fosse homem? 47 XY mais 21. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essas são as trissomias. Né? Tem as outras famosas, ó, como Klinefelter. Klinefelter. Ok? No caso de Klinefelter, o cara é homem, 47, ó. Só que agora, isso é bem bacana para a gente diferenciar, ó. O par 21, ele é um par de cromossomos que chamamos de autossômicos, que está relacionado às nossas características como um todo, exceto o sexo. Porque lembra que a gente tem os cromossomos que são sexuais, os alossomos. Então, por exemplo, Klinefelter tem uma variação dos cromossomos sexuais. Ó, o cara é XY. Beleza? Aí tem triplo X, duplo Y, que também são sexuais, beleza? E a gente tem as monossomias. Monossomia, a gente vai caracterizar a perda de um cromossomo, então é 2N menos 1. E eu costumo brincar, ok, com a questão da avó, né? A avó sempre tem pensamentos muito inteligentes, né? A gente fala que ela sempre diz, né, na mesa lá, ó, que é melhor ter a mais do que faltar, não é isso? Vó é um espetáculo. E, de fato, isso para a genética funciona muito bem, porque, cara, a perda de um cromossomo é um prejuízo danado para a nossa vida, ok? Inclusive, das mutações, né, que a gente considera a perda, no caso das monossomias, a gente só estuda aqui no ensino médio a monossomia, tá, de um sexual, que é o caso da síndrome de Turner, ok? Ó, síndrome de Turner, tá? Que é 45x0, ó, ela perde um cromossomo X. E de fato, a síndrome de Turner, né, a mulher ela vai ter inúmeros problemas de saúde, muito mais graves do que nas outras síndromes. Beleza? E aí, galera, já faço um parênteses aqui bem importante na nossa explicação, porque a gente está falando muito de doenças. E quando a gente pensa em mutação, a gente fala e a gente pensa, de fato, em doenças. E aí a gente pensa em mutação como algo muito ruim. E de fato é, quando a gente fala de doenças. Beleza? Mas, cara, botem na cabeça, se não fossem as mutações, a gente não estaria aqui batendo esse papo de forma alguma. Porque mutação foi importantíssimo no processo evolutivo, acelerou demais o processo. Beleza? Então,
cuidado com esse papo de mutação ser ruim ou ser, né, boa, beleza? Ela pode ser ruim e boa, depende do que você estiver analisando. Tranquilo? Tomem cuidado. Então ficou aí o resuminho, galera, tá? Das nossas mutações numéricas, tá? Então, cadê o estrutural? Calma que a gente vai ter, porque não ia caber aqui num espaço só, tá? As numéricas e estruturais. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos que vamos? Então, vamos matar a questão? Ah, Fê, vamos com tudo, tá? Então, vamos lá. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Olha o Enem aí, ó. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal 46XX, 46XY, XX no caso das mulheres, XY nos homens, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresenta a fórmula cariótipo 47XY mais 18. Vitão, essa aí você nem falou. Pois é, essa aqui é muito pouco falada, a gente nem precisaria saber, tá? Mas essa síndrome aqui é a síndrome de Edwards, ok? Tem a do 13 também, beleza? A do 13 é Patau. São duas síndromes pouco faladas, gente, até porque, infelizmente, né, a criança, né, o recém-nascido ali, às vezes ele vive pouco tempo, pouquíssimo tempo, papo de dias, às vezes horas, ok? E ele morre, tá? Porque realmente, né, essa mutação traz inúmeros prejuízos pro bacurizinho, beleza? Então vamos lá, a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como, né? Repare que ele representou aqui, ó, a adição de um cromossomo. Então, do tipo deleção? Não, não é estrutural. É numérica do tipo euploidia? Não, repare que ele só acrescentou um cromossomozinho a mais, então foi uma unidade, ok? Então não é euploidia. Aí ele bota aqui numérica do tipo poliploidia, variando muito aí os pacotes cromossômicos? Não. E estrutural de forma alguma, não é? É numérica. Então, de fato, é uma aneuploidia, porque somamos um cromossomozinho a mais no par 18. Beleza? Aí, ó, mais uma do Enem. Né? No caso, mais uma não, né? Essa é a primeira do Enem, mas a gente vai fazer mais aí. Tranquilo? Então, galera, muito das mutações fica atrelado a isso aqui, ó. A principal origem das aneuploidias. Vamos ver isso aqui com calma? Repara o seguinte, eu vou pegar uma célula 2N igual a 4, para ficar fácil de representar aqui. Beleza? Então, eu estou dizendo para vocês, ó, que no núcleo dessa célula, beleza? Não vou ficar desenhando o núcleo aqui, a gente tem 4 perninhas. Lembra que 4 perninhas significa aqui, ó, 4 moléculas de DNA, cada cromossomo. Beleza? Não vou ficar muito preocupado na contagem aqui de cromossomos e DNA. Isso tem na aula de meiose. Olha a aula de meiose e mitose aqui, que é bacana vocês fazerem essa contagem. A galera confunde demais. Então, ó, lembra que quando está lá na intérfase, rola a subfase S, aí a gente tem aquele desenho clássico dos cromossomos. Eles bem o quê? Bem duplicados. Beleza? Tranquilo. Só, galera, quando eu falo de mutações numéricas, eu tenho que pensar diretamente aonde? Lá nas nossas gônadas. Beleza? Testículo nos homens, ovário nas mulheres. Que é onde são formados quem? Os gametas, beleza? Então a gente vai falar de meiose 1, certo? E meiose 2. Lembra que na meiose 1, de fato, ó, esses cromossomos eles estão duplicados, ok? E a gente fala do pareamento deles, ó. Olha o pareamento deles aqui, maravilha. Ó, o centríolo aqui bonitão, show. E quando rola a meiose 1, tá? A gente vai ter exatamente o quê? A separação dos homólogos, ó, isso aqui é tudo simplificado, não vou fazer a meiose toda não, beleza? E a gente tem, ó, eu já vou desenhar esses caras aqui, ó, alinhados de propósito. Agora repara o seguinte, galera, né? A aula não é de meiose, mas só para a gente se ligar. Eu tenho a metade do número de cromossomos agora, certo?
A minha célula aqui ela está N igual a 2. N igual a 2, ok? Por mais que estejam, né, duplicados os cromossomos, mas a contagem, ó, é por centrômero, beleza? Eu tenho 2 cromossomos, maravilha. Então, vou botar aqui a setinha, setinha, formou. Até aí, gente, está tudo normal. O que eu quero que vocês fiquem ligados agora é na seguinte situação, né? Eu já desenhei eles alinhados, caracterizando, ó, no caso, a metáfase 2, beleza? Que é igual a mitose, beleza? Então, quando rolou a anáfase do 1 aqui, desculpa, separaram, né, os homólogos, maravilha, show. E aí, agora eu já tenho eles alinhados. Aí, quando rola a meiose 2, no caso, a anáfase, rola a separação das cromátides, ok? E aí, ó, você vai ter já com a telófase, né, ó, 2 cromossomos. Aqui rolou perfeitamente, tá? Aqui rolou perfeitamente a minha divisão. Agora, vamos considerar um erro? Vamos considerar, ok? E onde que vai estar o erro? Vai estar aqui, ó, na não disjunção das cromátides irmãs, ok? Então, vamos desenhar esse de cima aqui não se separando, ó. Então, ele vai continuar, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Vai continuar duplicado, ok? E esse aqui de baixo vai rolar bonito, ó. Rolou bonito. Ave Maria. E aí, galera, a gente já saca que a gente já tem uma normalidade no número de cromossomos dessas células, ok? No caso aqui, ó, dessa célula superior, eu estou com 3 cromossomos. Aqui eu estou com um só. Maravilha? Vamos considerar um espermatozoide normal dessa espécie que a gente está representando, ó. Vamos bater aqui um espermatozoide, maravilha, Ave Maria, que tem 2 cromossomos. Ó, espermatozoide, a gente só vai trabalhar com espermatozoide normal, ok? Maravilha. E espermatozoide normal, ok? E espermatozoide sempre normal. Então, a gente está caracterizando, né, a não disjunção das cromátides irmãs, ok? Ó, vou botar aqui, ó. Não disjunção das cromátides irmãs, ok? Galera, esse, ó, é a principal origem das aneuploidias. Faltou até um azinho aqui, pô, tô com fome já, ok? Então, o que acontece, galera? É a principal. Estou falando isso, gente, por que eu estou falando isso? Porque existem várias outras formas. Por exemplo, a síndrome de Down, que inclusive é uma síndrome, né, com uma frequência relativamente elevada na nossa população, ok? Estuda-se mais. Então já se identificou, né, a questão de até mesmo na causa de uma mutação estrutural, que a gente vai falar da translocação daqui a pouquinho, ok? A gente tem os casos de mosaicismo, né, ou formação de mosaicos, ok? Que também pode caracterizar aí a síndrome de Down. Então existem outras causas. Eu estou caindo no principal, até porque isso é um resumo, né, galera? Então dificilmente se fala em mosaicismo em provas, mas já caiu? Ou já. Mas eu não vou perder aqui hoje o meu tempo falando disso. Então, galera, se liguem só agora, né? Repara que nessas 2 células superiores que a gente caracterizou a formação dos gametas de maneira normal, repara o seguinte, ó. Eu tenho 2 com 2, 4, né? 4 cromossomos, ó. Minha célula voltou, né? O meu zigoto ficar 2N igual a 4, que é o número de espécie, né? O número de cromossomos da espécie. Então lembra, meiose serve para manutenção do número de cromossomos, beleza? Então, olha que maravilha, aqui também deu tudo certo. Olha o meu zigoto. Eita, que beleza. 1, 2, 3, 4. 2N igual a 4. Perfeito. Agora vamos lá para o lado, né, que deu zebra, ok? Aqui deu zebra. Não teve a disjunção. Então bateu esse espermatozoide e formou um zigoto, galera. Exatamente com quanto? 1, 2, 3, 4, 5.
Eita ferro, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cromossomos. A gente está considerando o quê? Uma célula 2N, ok? Igual a 5. Então, a 2N igual a 4 mais 1. Ah, Vitão, então você está falando aqui da trissomia, exatamente. Então, no caso de um gameta com um cromossomo a mais, é trissomia. E Vitão, e no caso, né, da união aqui, ó, de um gameta que perdeu um cromossomo? Aí não tem jeito, ó. Repare que a gente vai estar falando, ó, de 2N igual a quanto, gente? Né? Aqui é 2N igual a 4 menos 1, ou seja, com 3, ok? Então, galera, isso aqui seria uma monossomia, tá? Então, Vitão, mas pode perder 2? Até pode, mas isso principalmente na nossa espécie não vai rolar, né? Nulissomia e tudo mais, tá? Então, galera, esse esqueminha representa muito bem, tá, a formação de gametas e indivíduos que serão normais, ok? Ó, normal, normal, e aqui vai ter trissomia e monossomia. Show? Tranquilo? Baita esqueminha para vocês botarem aí, ó, canetinha colorida e tudo mais, estabilo, vai ficar uma beleza. Vamos aos exercícios, galera? Então, olha só. O R de 2009 discursiva, questãozinha muito boa, galera. Lembra que questão discursiva não caracteriza questão mega específica, hein? Fiquem ligados nisso, gente. Tá? A UERJ é uma excelente prova, tá? Principalmente a discursiva, para vocês estudarem assuntos que caem nas objetivas também. Pelo amor de Deus. Ó, o daltonismo é uma anomalia hereditária ligada ao cromossomo sexual X, caracterizada pela incapacidade de distinção de algumas cores primárias. Considere um indivíduo com cariótipo 47XXY daltônico, cujos pais têm visão normal. Então vamos lá, galera, só para relembrar, ó, no caso das heranças ligadas ao sexo, a gente está falando, ó, cromossomo X e cromossomo Y. Lembra que os cromossomos eles têm uma parte homóloga, ok? Uma parte que é homóloga, tá? E a parte não homóloga do X e do Y. O daltonismo está aqui, ó, na parte não homóloga do X. Então lembre o seguinte, ó, no caso dos homens, tá? Como o homem é XY, ele pode ser X Dzão Y e X Dzinho Y. Então o X Dzinho é daltônico, beleza? Daltônico. É uma herança recessiva. Já o X Dzão Y é normal. Beleza? Só que a mulher, o que acontece com a mulher? A mulher, como ela tem 2x, ela pode ser X Dzão, X Dzão, ok? E ela pode ser X Dzão, X Dzinho, que ela também vai ser normal. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ser X Dzinho, X Dzinho. Beleza? Tranquilo? Então ele está caracterizando, gente, olha só, um indivíduo com cariótipo 47 XXY daltônico. Então é um cara daltônico, é um homem daltônico. Ó, vamos botar aqui, ó, filho, ok? Tá? 47 XXY. Só que os pais têm visão normal, ok? O pai, tá? Ele obrigatoriamente vai ser o que, gente? X, o que? Dzão Y, certo? E a mãe? Aí que tá o grande lance. A mãe, galera, ela tem que ser o quê? Se ela é normal, ela tem um X Dzão. Só que para esse filho ter daltonismo, vê se vocês concordam comigo. Esse X tem que ser Dzinho, esse X tem que ser Dzinho. Vitão, então tem que rolar um XDzinho de alguém. Só pode ser de quem? Da mãe. Só que eu lembro o seguinte, galera, o pai, com certeza absoluta, quando ele tem um filho homem, ele doa quem? O Y. Então esse XDzinho é originado de quem? Da mãe. Mas Vitão, meu filho,
Como que pode ser da mãe se a mãe só tem um XDzinho? Provavelmente não houve o quê? A disjunção das cromátides irmãs. Então veio um cromossomo duplicado aqui, ó, 2XDzinho. Beleza? Então essa é a leitura, ó. Quando foi formar a gameta, tá? Formou um gameta XDzinho, XDzinho. Aí que tá a zebra e passou para o filho. Maravilha? Então, ó, identifique qual dos genitores doou o gameta com 24 cromossomos. A mãe, beleza? Porque só ela poderia ser normal e ter um XDzinho. Maravilha? Em seguida, cite a etapa da meiose, na qual ocorreu a trissomia. Você poderia falar aí da não disjunção das cromátides irmãs na meiose 2. Beleza? Tranquilo? Show? Maravilha, galera. Pô, muito bom, hein? Então, esse é o lance. Vamos lá, outra questão que desenha bem esse lance da divisão. Ó. Unicamp 1994, questão mais velha que o rascunho da Bíblia. Mas muito bom para relembrar, galera. E sempre importante linkar assunto, galera. Sempre importante. Né? A gente vê muito, né, mitose e meiose. Galera, a gente tem que bagunçar com essas matérias que, pô, caem bagunçado, olha aí, tá? Considere as duas etapas da meiose de um organismo 2N igual a 6. Cromossomos, esquematizado a seguir, responda. Então ele me deu um A aqui, ó, tá com maior cara de quê, galera? Duplicado, ok? Os cromossomos, beleza? Então esse aqui tá com cara de meiose 1, beleza? E esse cara aqui, ó, contem que essa etapa, ó, ela tá com o número de cromossomos a metade da anterior. Então ele está com certeza falando de meiose 2 aqui na B. Tranquilo? Então, quando rola essa diferença, se o organismo é 2N igual a 6 e eu estou vendo uma célula aqui N igual a 3, quer dizer que isso aqui, né, é sequente, né, a divisão da primeira. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, que fases estão representadas na figura A e na B? Então, A está caracterizando aqui, ó, o pareamento, né, a metáfase 1, enquanto na N3 está somente o quê? Ó? Aqui já separou as cromátides, né? Então, se você fosse ser mais preciso, ok, você teria que colocar aqui a anáfase, né, anáfase 2, beleza? Porque já separou as cromátides. Aqui você poderia botar tanto metáfase 1 quanto anáfase, porque ele não está caracterizando exatamente a separação, né? Então, tanto faz, poderia botar só meiose 1, tá? Então, que tipos de alteração aparecem em uma das figuras? Então, na figura, está dando zebra onde, galera? Exatamente aqui, ó. Na não separação das cromátides irmãs aqui, ó, na meiose 2. Beleza? Em relação aos cromossomos, como serão as células resultantes de um processo de divisão com essa alteração? Ué, essa aqui, ó, ela vai originar células com um separou, ó, pensa aqui, ó. Pensa aqui na meiuca, ó, 1 cromossomo, 2 cromossomos, e uma outra, né, célula vai ter 2, só que esse aqui 3 e 4. Então, os gametas normais deveriam ter 3. E aqui tem uma com 2, ok? E uma com 4. E dê um exemplo de anomalia que seja causada por esse tipo de alteração na espécie humana, cujo número normal de cromossomos é 2N igual a 46. Aí você teria que falar em relação ao quê? As aneuploidias, certo? Se for um cromossomo aqui, já que ele está falando de um indivíduo normal, ó, ele poderia formar uma célula N igual a 24, caracterizando uma trissomia, e uma N igual a 22, caracterizando uma monossomia. Aí você ficaria à vontade para escolher. Tranquilo, gente? Então reparem assim, cara, estamos fazendo Unicamp, FUVEST já fizemos? Não me lembro já. Mas Enem, UERJ, tá? Segue o baile aí, cara. Tudo quanto é questão num esqueminha bem simples, tá? Mais uma da UERJ. Essa e a próxima,
eu coloquei por um clássico, caiu na FUVEST ano passado, eu já fiz essa questão também, tá? Ela segue aqui para vocês, que é o papo de você alterar, ou você ter uma mutação em células somáticas, somente somáticas, no corpo inteiro, ou somente células gaméticas. Clássico, tá? Ou ele fez algum procedimento, né, terapia com célula-tronco, enfim, aí ele fala que mudou um determinado grupo de células, muito caracterizado aqui, ó, na medula, tá? Tem uma essa da FUVEST mais recente, é na medula, em que ele faz, ó, terapia com célula-tronco na medula óssea vermelha, ou seja, em células somáticas, tá? E aí, galera, sempre que ele mudar, tá? Células no caso da medula, você não vai ter influência quando for formar o filho. Os gametas poderão vir com a mutação normalmente, beleza? Tranquilo? Agora, quando a gente caracterizar testículo e ovário, aí, cara, não tem jeito, tá? Então, testículo ou ovário, sempre que for modificada as células desses caras, aí você pode refletir sim aonde? Na formação dos bacuri. Beleza? Então, o R de 2013. Qualquer célula de um organismo pode sofrer mutação. Ok. Há um tipo de célula, porém, na grande importância evolutiva, que é capaz de transmitir a mutação diretamente à descendência. Tem que pensar em testículo e ovário. As células com essas características são denominadas diploides, né? Somáticas, embrionárias, não, germinativas, quem dá origem a gametas, beleza? Olha aí, ó, Enem. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com uma grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava doença devido à exposição anterior à mãe à radiação. Galera, com certeza ela foi exposta, ok? E mexeu aonde? Nas células germinativas dessa moça, ok? Ó, o que justifica, neste caso, o aparecimento da anemia na criança? A célula ovo sofreu alteração genética? O cara, né, passou lá para o zigoto para frente. Não. As células somáticas da mãe? Somáticas não. Somáticas são todas exceto as germinativas. A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação? Provavelmente é essa. Vamos ler as outras. As hemácias da mãe foram transmitidas às crianças? Não tem nada a ver hemácia da mãe. E as células hematopoéticas? Células hematopoéticas são as células da medula, que dão origem às células sanguíneas. Sofreram mutação? Não, então realmente ficou C de cuscuz. Beleza? Então, para passar para o filho, tem que ter alteração nas células que dão origem aos gametas. Mole, mole. Show de bola, galera! E agora, como eu tinha prometido, para você adicionar e fazer agora um esquema bonitão com as mutações numéricas e as estruturais, ok? Vou fazer um esqueminha aqui bonitinho, tá? Em que eu vou pegar um cromossomo com 4 genes, A, B, C e D. Tranquilo? E as mutações que são estruturais do cromossomo vão estar atreladas à seguinte situação, ó. Primeiro, sumir um gene. Estou falando de deleção, tá? Sumir um gene, então a gente vai passar a ter, ó, o A, o C e o D. Repare que o B foi para o beleléu. Então, isso é uma mutação estrutural. Você perde um pedaço do cromossomo. Aí a gente pode falar de inversão, ok? A inversão pode estar relacionada, ó, aos cromossomos que eles dão uma enroladinha. Então você teria, ó, A, o B, o C e o D mudando exatamente de posição, ó. A, C, B e D. Tranquilo? Mole, mole. Aí a gente tem a duplicação, tá? A duplicação. A duplicação, ela pode estar atrelada, vamos fazer aqui embaixo,
o cromossomo homólogo, tá? Lembra que o cromossomo homólogo, ele, né, pode rolar entre esses caras, né, o crossing over. Só que aí o que acontece, gente? Esse vermelhinho vai quebrar aqui, ó, no meio, tá? E esse azulzinho vai quebrar aqui, ó, em locais diferentes. Então, quando rola a quebra, né, a troca de fragmentos diferentes, olha o que a gente pode ter como produto, galera. O primeiro ficou como? O azulzinho. Deixa eu botar em pé agora, ó. Ficou A, B, C. Só que veio, ó, a parte vermelhinha com o C e o D. Vitão, então duplicou o C. Exatamente. Exatamente. Inclusive no vermelhinho a gente pode caracterizar o que? A deleção. Ó. A, B, ok? E veio para cá somente o D. Tranquilo? Então, duplicação normalmente originado de uma mutação, ok? Né? De uma mutação, não, desculpa, de um crossing over em que rolou a troca de fragmentos diferentes. Lindo? E a gente tem, para fechar, a translocação. Cara, vocês vão ver que a próxima questão será de translocação, tá? E faltou um, deixa eu apagar, né? Pra ficar tão feio assim, né? Porque eu tô com fome, gente. Na hora do almoço aqui, essa gravação, aí tô comendo um monte de letra aqui. Agora sim, locação. A translocação, ó, que é uma das causas também de síndrome de Down, ok? Ela vai estar relacionada, lembra que a gente tem, ó, pares de cromossomos, ó, um primeiro par e o seu respectivo homólogo, ó, o segundo par e seu respectivo homólogo. Então, o que pode acontecer na translocação é a troca, ok, de fragmentos entre cromossomos não homólogos. Aí deu ruim, ok? Aí a gente pode ter consequências mais sérias em relação a isso. Maravilha? Tranquilo? Então, são os 4 tipos de mutação estrutural. São menos abordadas do que as numéricas, tá? Mas já ficou aqui um razoável, né, esqueminha para vocês. Então, todo quadro aí, todo slide, vocês podem tirar um print e, pô, reproduzam aí o esqueminha, tá? Aproveitem, marquem um Kibio aí no Instagram e, pô, ajuda a divulgar o canal também, beleza? Maravilha. E para fechar, então, ó, Enem PPL 2018, em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a um outro gene. Olha só, cara, falando de um outro gene. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes BRAF e KIAA 1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois estão em regiões distintas do genoma, olha só, cara, tá? As duas cores aparecem separadamente, ok? Já quando há fusão de 2 genes, as cores aparecem sobrepostas aí, minha gente. Então, a alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como estrutural do tipo deleção? Não, né, galera? Ele não está falando que está perdendo parte do cromossomo. Ok, ó. Numérica de forma alguma, né, gente? Numérica de forma alguma. Sobrou, tá, a translocação. Então, quando estavam separados, ó, verdinho, verdinho, ok? E vamos botar aqui, ó, pretinho, pretinho. Tranquilo? Uma pessoa normal. E ele coloca a situação em que pode haver o quê? Tá? Esse cara unindo, ok? Os dois com sobreposição das marcações aí que ele falou. Então, quer dizer que juntou essa galerinha. Tranquilo, gente? Questão, para mim,
muito difícil no nível do Enem. Com certeza essa aqui estava entre as mais difíceis da prova. Um tema extremamente específico, beleza? Normalmente se fala muito mais das mutações cromossômicas, né, numéricas, e mais ainda as aneuploidias, beleza? Então fiquem ligadões, tá? Galera, espero que com esse resumo eu abra a mente de vocês e, cara, tentei provar aí com questões de vários vestibulares além do Enem e questões objetivas e discursivas, ok? Que dá para ser feliz simplificando as coisas, ok? Então, um tempinho bom aí de aula, que a gente fez aí, né, 7 exercícios, né, um espetáculo, assim que eu gosto, né, produzindo, meu irmão, explicações com resolução de questão, para vocês verem na prática como cai. Não adianta ficar falando aqui de curiosidade da vida se essas porcarias não caem, beleza? Vamos com tudo, até a próxima, galera!